Meu nome é Thiago, sou engenheiro eletricista, trabalho na Fotos, sou supervisor de produtos e suporte técnico. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre a importância da análise técnica dos orçamentos, porque eu sei que todos os integradores recebem vários orçamentos, fazem vários orçamentos, só que na hora de comparar, muitas das vezes comparam apenas preço, tá? Ao invés de analisar exatamente a parte técnica do produto, porque estamos aqui para oferecer a solução para o cliente final, tá? Estamos aqui para oferecer geração. E muitas das vezes essa geração pode ser um pouquinho comprometida de acordo com um tipo de orçamento que foi feito, uma análise técnica e tudo mais. Então, vim aqui falar um pouquinho para vocês, passar um pouquinho do que eu penso a respeito do que deve ser analisado num orçamento para estar ajudando também em relação a isso, tá? Primeiramente, vou apresentar a Fotos para vocês. O que é a Fotos? A Fotos é uma distribuidora de energia fotovoltaica. Ela vende todo o kit, todo pronto para vocês. O que é composto o kit? Composto por inversores, os módulos, toda a parte de estrutura, cabeamento, tá? A Fotos está há mais de 40 anos de experiência no ramo de importação de produtos. Isso traz uma grande bagagem, uma grande experiência para a empresa de ser cada vez mais assertiva com as suas importações. A Fotos está há mais de 4 anos no mercado fotovoltaico, com bastante experiência, bastante preço, bastante competitividade já no mercado. Temos 2 centros de distribuições aqui em Vila Velha, um com 35 mil metros quadrados e um novo centro de distribuição com 10 mil metros quadrados. A Fotos está localizada nas rodovias mais próximas, podendo ser acessível a qualquer lugar no Brasil, entregando o produto a qualquer canto. E temos hoje em dia os escritórios em Campinas e no Paraná, além do escritório que temos aqui em Vila Velha. A Fotos trabalha com 4 pilares que a gente leva e considera isso muito a sério, tá? Primeiro pilar, melhor preço do mercado. Quando a gente fala de preço, a gente não fala só de valor financeiro. O preço engloba vários fatores, além do serviço apresentado, a tratativa com o cliente, pós-venda, logística, isso tudo agrega num valor de um produto, tá? Então, nós temos o melhor preço do mercado, trabalhamos sempre com marcas globais e de confiança, temos atendimentos personalizados e nossa logística sempre trabalhamos para ser a mais eficiente possível, tá? Estamos sempre trabalhando e evoluindo. Como eu disse, a gente abriu um novo centro de distribuição para melhorar a nossa logística e está evoluindo cada vez mais. Trabalhamos com essas marcas no mercado. Muitas marcas são famosas, como a Longhi, Trina, a Renesola, a Lipton, a Hanesan. Quem não conhece a Hanesan vai ter uma palestra da Hanesan aqui no Fórum GD também, tá? Para estar entendendo um pouquinho melhor sobre a marca, conhecer mais sobre o produto. Esses são nossas marcas de módulos. Trabalhamos com os inversores da Solids, da Grovet e da Sol Planet. Os tipos de string box trabalhamos da Clamper e da Embrastec. Estruturas, CCM e perfil e nossos MC4s da Stauble. Falar um pouquinho sobre o suporte técnico, tá? Que é o setor que eu vivo, que é o setor que eu tenho experiência, tá? O suporte técnico da Fotos, a gente gosta de fazer o atendimento sempre ao cliente, sempre de uma forma humanizada. Vocês nunca vão estar falando com um robô ou com uma máquina ou com um atendimento virtual para estar resolvendo o problema de vocês. Porque a gente sabe que o suporte técnico é um setor muito crítico no mercado. E a gente precisa ter uma atenção e um cuidado e um zelo com esses clientes muito grande, tá? Então temos um atendimento humanizado e o serviço é sempre coordenado por engenheiros, tá? Para estar sempre trazendo uma melhor solução. Além disso, temos contatos diretamente com os fabricantes. Então, muitas das vezes, quando está com algum problema, está com alguma dúvida com o inversor, alguma coisa assim, a gente prefere que vocês venham falar diretamente com a gente, porque a gente tem esse caminho mais curto com o fabricante para estar resolvendo o problema de uma forma mais rápida,
está atendendo um serviço de garantia de uma forma mais rápida e está tendo uma satisfação melhor. Muitas das vezes, quando o fabricante não consegue resolver, a Fotos toma a dor desse cliente e resolve o problema para vocês, tá? Então, quanto a isso, pode ficar sossegado que o suporte técnico vai estar sempre atuando para ter o melhor tipo de atendimento e melhor tipo de tratamento e resolução de problemas possíveis. Agora vamos entrar um pouquinho sobre o assunto, a consequência da falta de análise dos orçamentos. O que isso pode ocorrer, tá? Primeiro, derating por temperatura do inversor. Não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar de derating por temperatura do inversor, levanta a mão para mim, por favor. Poucas pessoas. O derating por temperatura acontece que é uma forma de proteção do inversor que tem caso o inversor aumente a temperatura de trabalho dele, além da recomendada. E o que isso afeta? O que isso acarreta? Tá? A diminuição, a redução da potência de saída desse inversor. Então, muitas das vezes a gente já viu aquele gráfico de produção que estava bonitinho, subindo aquela parábola, e do nada corta a produção ao meio. Isso, muitas das vezes, é o derating por temperatura, porque o equipamento, o inversor está se protegendo para que aquela temperatura que ele está operando no momento não danifique os seus equipamentos eletrônicos internos. Outro fator que afeta no orçamento que o integrador faz em relação aos módulos, a limitação que o inversor faz em relação à corrente do módulo, o famoso clipping. Eu vou mostrar mais adiante aqui o que isso pode acontecer. Mas quando você clipa a corrente de um módulo, consequentemente você está perdendo potência daquele módulo. Você está perdendo o máximo que aquele módulo pode estar gerando para o seu cliente. Tensão fora do range de eficiência máxima do MPPT. Todo equipamento fotovoltaico, todo inversor fotovoltaico, ele tem um range onde ele trabalha com a sua melhor performance, com a sua melhor eficiência. Tá? Muitas das vezes esse range está escrito no manual, muitas das vezes está escrito no datasheet. Tá? Então tem que buscar essa informação para estar conseguindo entender qual que é esse melhor range de eficiência por tensão CC que ele vai trabalhar, porque se trabalhar fora desse range, vai ter uma redução na eficiência do próprio equipamento. Consequentemente, todos esses fatores que eu falei, isso gera uma baixa produção final para o cliente de vocês. Tá? Vai chegar no final do mês, aquela potência que foi, aquela geração que foi acordada com o cliente de vocês, não vai conseguir chegar. Então vai ter que ser feita uma análise, quais são os fatores que atingiram, que chegaram, que não houve essa geração. Tá? A clipagem do equipamento também, do inversor em relação ao módulo, e o sobreaquecimento do próprio inversor, gera uma diminuição da vida útil do próprio equipamento. Essa diminuição da vida útil do próprio equipamento pode reduzir também no payback, aumentar, na verdade, o payback que o cliente final vai ter em relação ao seu projeto. Tá? Então, eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Como analisar em relação aos módulos fotovoltaicos. Tá? Primeiro, qual que é o tempo de experiência que o fabricante tem em relação ao módulo fotovoltaico. Conversa com o distribuidor de vocês, perguntem para os vendedores, tentem entender quanto tempo esse fabricante já está no mercado, se o produto é um produto de boa qualidade, puxem essa informação para vocês estarem adquirindo sempre um produto de excelente qualidade. Tá? Outra informação importante, a quantidade de potência exportada que essa fabricante já teve para o mundo inteiro, porque isso vai mostrar para vocês, vai mensurar para vocês qual vai ser a grandiosidade que essa empresa atua no mercado fotovoltaico. Qual que é a corrente máxima desse módulo? Tá? A corrente máxima do módulo ela tem que ser sempre compatível com a corrente do inversor. Então, se a corrente máxima do módulo fotovoltaico for superior à corrente do inversor, vai reduzir a geração de vocês.
a degradação no primeiro ano desse módulo. Qual que vai ser a degradação no primeiro ano desse módulo? Essa informação é contida no datasheet. Tem alguns módulos que têm uma degradação de 2% no primeiro ano, 2,5% no primeiro ano, e isso afeta principalmente na geração desse seu cliente, principalmente no payback dele. Porque se for um módulo que tem uma degradação no primeiro ano muito superior aos demais, você vai ter uma produção um pouco bem mais inferior em relação ao módulo de boa qualidade. Também, outro fator é a degradação aos demais anos. Aos demais anos, essa degradação, ao invés de ser 2% ou 2,5%, ela vai ser uma degradação um pouquinho mais reduzida. Mas, mesmo assim, ela é importante ser analisada, porque estamos falando de um projeto que vai durar 10, 15, 20 anos. Então, tem que ser levado em conta a degradação anual desse módulo. E, por último, o coeficiente de temperatura do módulo fotovoltaico. O coeficiente de temperatura do módulo fotovoltaico vai afetar diretamente na sua corrente, na sua tensão e na sua potência. Mais à frente eu vou mostrar um cálculozinho bem rápido, bem simples para vocês em relação ao coeficiente de temperatura e o quanto isso afeta em relação à potência do módulo. Aí eu queria perguntar para vocês, peguei uma perguntinha do pessoal da Trina aí, queria perguntar para vocês, para saber se vocês estão cientes um pouquinho. Os módulos bifaciais geram mais energias comparado aos módulos monofaciais quando instalados em telhado? Lembrando que os módulos bifaciais ele tem a tendência para produzir dos dois lados. Instalado em cima de um telhado, você não vai ter o fator de reflexão. Então, levanta para mim quem acha que essa pergunta é verdadeira. E se essa pergunta for falsa, levanta a mão para mim, por favor. Aí eu digo para vocês, é um fator verdadeiro. Essa pergunta é verdadeira. O módulo bifacial ele vai ter uma produção melhor, mesmo instalado em telhados. Por que isso? Tá? Porque os módulos bifaciais ele tem uma degradação anual reduzida em relação aos módulos monofaciais. Então, quando você compara a geração do módulo bifacial ao longo dos anos, tá? Mesmo instalado em telhado, você vai conseguir ter uma produção maior em relação aos módulos monofaciais. Agora, alguns pontos para ser analisados também em relação ao inversor fotovoltaico. Tá? Mesma coisa em relação aos módulos. Vamos falar um pouco do tempo de experiência do fabricante desse inversor. Se é uma marca nova ou se é uma marca antiga. Tenta entender se é um fabricante, na verdade, se é uma empresa que faz OEM, tá? Que é comprar o inversor de outra marca e apenas colocar a marca dela, tá? Tenta entender para quantos países já foram vendidos esses inversores, o quanto de tempo já atua no mercado fotovoltaico, quais são os tipos de componentes que esse inversor tem, os tipos de capacitores GBT que trabalham nesse inversor, porque isso tudo afeta na qualidade do produto. Outro ponto muito forte, se essa marca tem um suporte técnico no Brasil. Porque muitas das vezes a marca vem para o Brasil, não monta um suporte técnico direito, acontece alguma coisa que a marca tem que voltar. Aos longos dos anos, isso já aconteceu no mercado fotovoltaico. Então tem que ficar atento se essa marca já está consolidada no Brasil, se já tem suporte técnico, se já tem parceiros grandes aqui no Brasil para estar tendo um serviço de qualidade. Outro fator importante é a corrente máxima de corrente contínua por entrada do inversor, que eu falei que tem que ser compatível com a corrente máxima dos módulos. Se o inversor ele tem proteções contra surtos CC e CA, isso é muito importante para mostrar, para definir a qualidade do equipamento, para ter uma proteção a mais. Por mais que vocês usem string box, o fator de redundância no fotovoltaico é sempre muito importante. Então, utilizar equipamentos que têm proteções a mais vai ser sempre positivo para uma instalação fotovoltaica. Quantidade de MPPTs e de strings que esse inversor tem. Então, se você tem um telhado, um cliente que tem
uma instalação complicada de ser feito, com um telhado com várias águas, o fator MPPT e strings vai ser determinante para o seu dimensionamento, para o seu orçamento. E por último, a tecnologia embarcada no equipamento. Se o inversor já contém um AFCI, se o inversor tem um monitoramento de sombras, se o inversor tem um Rapid Shutdown. Então, todas essas tecnologias que são embarcadas no inversor também são um peso para tomar uma decisão no orçamento final para o cliente. E também estar argumentando e mostrar novas tecnologias para o seu cliente final. Agora, primeiro, vamos testar em relação à compatibilidade dos módulos em relação aos inversores. Primeiro, em relação à tensão CC e a eficiência do inversor. Tá? Essa é a curva de eficiência do lado direito aqui. Do lado direito aqui, a gente tem uma curva de eficiência em relação à tensão do inversor. Tá? Esse do lado direito é um inversor monofásico. Então, a gente consegue visualizar nessa curva que a partir do momento que você coloca 380 volts de corrente contínua, ou seja, se o inversor está recebendo em torno de 380 volts dos módulos, ele vai ter uma curva de eficiência melhor, que vai ser aquela curva rosa superior ali. A partir do momento que você coloca 480 volts, um pouquinho mais de tensão naquele MPPT do inversor, a eficiência desse inversor já cai. Consequentemente, também, se você colocar uma tensão menor ainda, 260 volts, essa eficiência cai ainda mais. Então, isso é só para mostrar para vocês que a tensão que o inversor recebe dos módulos, ela é relativamente proporcional em relação à eficiência do próprio equipamento. Tá? E do canto esquerdo aqui, mostra qual que é a faixa de melhor eficiência do próprio equipamento, do próprio inversor. Tá? Então temos aqui, por mais que o inversor suporte uma tensão de 50 a 550 volts, nós temos que alguns modelos, o range de eficiência é de 320 a 500 volts. Depois, em relação à corrente, tá? Nós temos que, do lado direito, o datasheet, uma parte do datasheet de um módulo de 590, onde a corrente máxima desse módulo é de 17,4, porém a corrente máxima do inversor é de 14. E isso vai fazer com que, pode observar lá, limite de corrente contínua do inversor é 14, corrente máxima do módulo fotovoltaico é 17, a diferença entre as duas correntes fica de 3,4. Se você pegar essa corrente e multiplicar pela tensão do módulo, você vai ter uma noção de quanto de potência do módulo você vai estar perdendo em relação àquele inversor. Tá? Então temos que um módulo de 665, se eu colocar naquele inversor, eu vou perder em torno de 130 watts. Então o módulo, ao invés de produzir como se fosse um módulo de 665, ele vai produzir como se fosse um módulo de 535. Então, muitas das vezes não é compatível o módulo e compensa mais você reduzir a potência desse módulo para ficar equivalente com a potência do inversor e ter uma boa produção. Para finalizar aqui, o último demonstrativo em relação ao coeficiente de temperatura do equipamento, do módulo, na verdade. Tá? Nós temos um datasheet, todo datasheet de módulo traz o coeficiente de temperatura dele. Esse coeficiente de temperatura, muitas das vezes, vem em relação aos testes de STC, que é calculado, que é feito os testes em cima de uma temperatura ambiente a 25 graus. E o que esse coeficiente de temperatura fala? Acima de tantos graus, conforme for aumentando a temperatura ambiente, esse módulo vai ter uma perda de potência, um aumento de tensão e uma perda de corrente. Ou o inverso também pode ocorrer. Tá? Então, só para dar um exemplo bem rápido ali, nós calculamos a diferença de temperatura considerando uma temperatura ambiente a 35 graus. Tá? Calculamos a diferença de temperatura, que daria 10 graus. Nós pegamos o coeficiente de temperatura do módulo, que é menos 0,350% por grau acima, tá? Nós calculamos uma perda de temperatura de 3,5%. Tá? Jogando esse 3,5% em cima da potência do módulo, nós temos uma perda, só por conta da temperatura ambiente, uma perda de 19,75 watts.
Então, o módulo vai começar a trabalhar por conta da temperatura ambiente a 530 watts, tá? Pessoal, foi um bate-papo rápido, tive que encurtar bastante tempo. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, quiser bater papo, ir ali no estande da Fotos, a gente vai estar ali disponível para estar conversando com vocês. Qualquer outra dica, se quiser conhecer a gente ali também, a gente vai estar aberto para conversar com todo mundo. Beleza? Obrigado pela atenção aí.